Sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro. Bem-vindos ao nosso novo quadro, onde eu conto a história da literatura brasileira. E a literatura para o Enem. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, depois da vinheta. Cambada! Hoje vamos falar um pouquinho dessa boa e velha pancadaria seca da vinda da coroa portuguesa para o Brasil e do começo da nossa literatura. Muito importante ressaltar, naquele tempo já havia uma literatura aqui, produzida pelos índios. No entanto, importante lembrar também que era uma literatura ágrafa. Não tínhamos uma língua escrita. A literatura dos índios aqui no Brasil era estritamente falada, era uma coisa oral, né? Então a literatura portuguesa ela é trazida para cá. Mas nós não temos, assim, efetivamente uma escola literária aqui. Acho que é importante ressaltarmos isso. Nós não temos uma herança, assim, literária nesse primeiro momento, porque nós tínhamos isso daqui, olha. Um caráter informativo. Um caráter informativo dessa literatura que era produzida. Então, o que isso quer dizer, assim, efetivamente? Os portugueses vieram para cá e trouxeram escribas. Foi um caminho bastante sofrido para chegar até o Brasil, nós sabemos da história, não é? Mas quando eles chegam até aqui, a coroa portuguesa e as pessoas que estavam lá do outro lado, né, há 3 ou 4 meses de viagem de navio, precisavam saber o que iam ver aqui nessa terra. Então nós temos uma descrição bastante ampla das coisas. Essas cartas, né, que Pero Vaz de Caminha foi o primeiro que escreveu esse conteúdo literário aqui no Brasil, escreveu cartas belíssimas para a coroa portuguesa. E o que nós temos nessas cartas, assim, efetivamente? Nós temos uma descrição muito grande de lugares, de cores, de animais, das possíveis riquezas do povo, né? Porque não se esperava encontrar pessoas aqui, mas eles se deparam com índios. Então essa carta, as cartas de Pero Vaz de Caminha e de outros escribas que vieram para cá, são de suma importância para entendermos, assim, esse primeiro momento, né, como foi o contato dos portugueses e, num segundo momento também, para a gente entender, né, o que essas cartas representam. Assim, o primeiro trabalho literário escrito aqui na nossa amada nação, né, como é quem diga. Um outro ponto que a gente tem que chamar a atenção aqui é isso aqui, olha, a catequização. Quando os portugueses vieram para o Brasil, existia essa preocupação, assim, né, de vencer, de ter uma retomada espiritual. Eles acreditavam, assim, que deveriam catequizar os índios. Então houve, assim, um grande esforço da parte dos jesuítas, que vieram para cá posteriormente, de começar com esse trabalho de catequização. Então, quem é a figura central, assim, nessa catequização? Eu sempre digo que o mais importante desses catequizadores foi o Padre Anchieta. Por que ele era o mais importante nessa história toda? Ele foi, assim, uma pessoa importante, eu considero que ele não chamava para briga, né? Não. Ele apresentava essa cultura cristã para os índios, mas se aproximando deles. Tanto que ele foi o primeiro a criar uma gramática do Tupi, um dicionário do Tupi, língua portuguesa, era Tupi-Guarani. Então esse foi um esforço muito louvável da parte dele para poder entender uma cultura e trazer o cristianismo para o meio deles, né? Quer dizer, nossa, vamos conversar com os caras e puxar para o nosso meio aqui, olha, vem praticar aqui com a gente que é legal. Né? E não era uma coisa que eles tentavam impor à força nesse primeiro momento, como acontecia em outras culturas, né, que as pessoas eram escravizadas. A gente sabe que depois foram escravizados também, teve um tanto de rolo aí que deu. Mas o importante é, a literatura na língua portuguesa, aqui no Brasil em particular, ela se deu de duas maneiras. Primeiro era informativa, e a segunda literatura que nós temos aqui era para catequização. Eram textos escritos aí para poder catequizar os índios em particular. Nós tínhamos aí as redondilhas, né, esses poemas com 5 sílabas poéticas que eram escritos principalmente para poder catequizar os índios. Então, coisas assim de caráter didático, pedagógico, né, vamos por assim. E esses foram os primeiros, assim, sinais, né, da nossa literatura que surgiria posteriormente aqui no Brasil. Quando nós teríamos aí, né, uma emancipação identitária, quando o Brasil vai querer, assim, mostrar, não, nós temos a nossa cara, nós temos nossa literatura. Isso aí que vai acontecer mais lá para o século XVII e o século XVIII, quando nós temos aí um fortalecimento da cultura nacionalista do Brasil. Mas por hora nós temos isso daqui, né? Alguns textos que foram trazidos aqui para cá, para o Brasil, né?
através da língua portuguesa, através de invasores, vamos por assim. Então acontece a história toda. Agora, para a nossa próxima aula, não é o que eu gostaria de fazer. Agora vai depender de vocês, não é? Eu pretendo analisar aqui algumas cartas dos escribas e fazer uma análise um pouco mais profunda desse material, daquele conteúdo poético, quer dizer, trazer um pouquinho dessas redondilhas que o Padre Anchieta demonstrava aos índios. Se vocês quiserem, eu trago isso. Se vocês quiserem saber do próximo assunto, a gente toca o barco. E aí, o que vocês gostariam de escutar na nossa próxima aula? Não se esqueçam de pôr aí embaixo nos comentários, se inscrevam no canal, deixem o like porque ajuda pra caramba isso daqui e é um termômetro que a gente tem pra saber se vocês andam gostando das nossas aulas por aqui. Então, essa é a nossa primeira aula do quentismo, fica aí a amostra e até a semana que vem. Canta pimbas!